Olá, pessoal! Estamos aqui de volta no canal Que Rola na Geronto e hoje nós vamos discutir um tema que corre no boca a boca. Todo velho é rabugento? Olha, Ieda, olá para vocês. Eu já ia dizer boa noite. Nós estamos aqui trabalhando de noite, mas você pode nos ver de manhã, de tarde, a hora que você quiser, que será sempre bem-vindo. Mas, Ieda, eu acho que nem todo velho é rabugento. Eu acho que tem velho rabugento e tem velho que não é rabugento, que não é mal-humorado. Eu sou assistente social e a minha vida inteira eu trabalhei atendendo pessoas e nos últimos anos aí da minha atuação, eu fui fazer uma visita domiciliar, que me marcou muito. Eram dois irmãos, uma mulher e um homem. Personalidades absolutamente distintas. Um deles era mal-humorado, que era o homem, seu Joaquim, né, nome hipotético, muito chato, implicante, já me recebeu muito mal. Aquele que você fala assim, boa tarde, ele fala, só se for para você. E assim, criticando, reclamando, muito chato. Por outro lado, a sua irmã, Dona Maria, tinham 2 anos de diferença, absolutamente calma, e durante todo o meu contato com os dois, ela procurava amenizar, falava assim, não liga não, ele é assim mesmo. E nesse pouco contato que eu tive com eles, nessa intervenção, que depois foi uma longa história aí, o trabalho que eu fui fazer, mas como você perguntou, só queria chamar a atenção. Eu acho que nem todo velho é rabugento e nem todo velho é mal-humorado, assim como nem todo velho é muito para cima, muito animadíssimo, muito bem-humorado. Eu acho que depende. Eu também acho, Marília. Eu acho que esse negócio é preconceito daquele grande contra ver isso. Sabe por quê? Eu, por exemplo, eu não sou rabugento, viu, gente? Eu não sou, eu não sou Não, mal-humorado. assim embaixo, também não acho que você é rabugento, não. Acho que você é bem legal. Eu não sou. Ó, às vezes é lógico que de vez em quando a gente fica chato, né? Fica meio rabugento, mas não é a característica do dia a dia. Mesmo porque, gente, tem muito jovem rabugento, tem muito adulto rabugento, tem muito adulto mal-humorado, tem gente que já levanta com o pé esquerdo mal-humorado. Então, é preconceito. Todo jovem, todo idoso não é isto. Tá certo? Vocês concordam comigo? Eu acho que tudo que diz assim que a velhice o velho você generaliza, e essa generalização ela sempre leva para algum lugar que não é bom, né? Então o velho é chato, o velho é teimoso, o velho é doente. Então tudo isso são regras, né, que se coloca social, que junta todo mundo e não leva em conta as diferenças, né, das velhices que a gente tem. Né? Porque a gente tem múltiplas velhices. Mas aí eu vou perguntar, você acha que ele ficou mais rabugento? Ele já era um pouco rabugento quando chegou na velhice? Ou como que é essa história? O que você pode dizer? Eu queria só complementar. Eu queria complementar isso que a Marília colocou, Carlos. Eu acho que você pode nos ajudar e ajudar quem nos escuta. Essa questão da rabugice, do mau humor, essa coisa toda, ela é alguma coisa que as pessoas são, né? Como o Sérgio estava colocando. Então, assim, eu sou jovem, eu sou chato, mas o jovem chato ele tem uma característica, e aí ele vai continuar chato a vida inteira, porque ele sempre foi chato, ele continua chato. E não é que ele vai ficar chato quando ficar velho, ele sempre foi chato. Só que na velhice isso pode ter um outro impacto. Como é que é isso? Então, acho que o que acontece é que, assim, muitas vezes você já vem com essa chatice durante a sua vida e na velhice isso piora um pouco, isso se aflora um pouco mais. Né? Agora, uma questão que é importante é você saber assim, como é que você sabe, né, que você está chato. Como é que a gente sabe, né, que a gente está chato? Porque a pessoa não se percebe, né? Isso, eu acho normalmente... que é quando os outros... desculpa, Marília. Normalmente, assim, a pessoa acha que não é ela está certa, ela está correta, são os outros que estão implicando comigo, são os outros que... Assim, eu acabo jogando para o outro a responsabilidade sobre o que está acontecendo comigo. Então, perceber isso... em que momento eu percebo que eu estou me tornando uma pessoa insuportável, né? Insuportável no convívio social. A Marília estava começando a falar, são os outros falando para a gente, mas dependendo do meu comportamento, pode ser que os outros nem falem. Então, como é que é isso? Não sei da experiência de vocês. Eu acho que não é só... porque, assim, se você é tão chato, a culpa é sempre do outro, né? Então, o outro está exagerando. Eu não sou assim, isso não está certo. Por que está chovendo hoje? Devia estar com o sol raiando. Por que está raiando?
raiando o sol hoje, devia estar chovendo. É aquela coisa do pôr para fora. E a dificuldade, às vezes, de se olhar e perceber por que será que ninguém telefona para mim? Por que o pessoal faz festa e eu não sou convidado? Por que eu tenho poucos contatos no meu telefone? Será que não está acontecendo alguma coisa? Ou os outros que são chatos? Eu acho que é isso mesmo, Marília, porque a pessoa tem, aos poucos, percebendo que se ela continuar chata, ela vai ficar sozinha. Quem que aguenta ficar perto de alguém que é mal-humorado o tempo inteiro, que já levanta, já reclamando? Ninguém aguenta. Deus que me livre. Eu quero ficar longe dessa pessoa. E aquela pessoa que já é chata lá no começo, como o Carlos estava falando, se ela não se der conta, cada vez que for passando o tempo, ela vai ficando cada vez mais chata, mais rabugenta, mais mal-humorada, e mais gente vai se afastando. Ela vai ser sozinha na vida. Solidão. Quem aguenta? Eu não aguento ficar perto de chato, rabugento. Ô, Carlos, a gente pode mudar? Deixar de ser chato? Pode mudar, sim. Acho que esse é um outro preconceito que se tem em relação à velhice, de achar que depois de uma certa idade você está cristalizado e você não muda mais. A gente é um ser em mudança durante a vida. A gente pode mudar para melhor ou para pior, né? Mas a gente muda assim. Da mesma forma que eu falei aqui, né? E a gente está vendo de que a gente pode piorar em algumas situações, a gente pode melhorar também. Né? Senão, eu não acreditaria no meu trabalho, por exemplo, né? na psicoterapia, que faz com que as pessoas possam conviver melhor com algumas situações, né? E se ver de uma forma um pouco mais clara, né? E mudar, sim. Eu sempre acredito que as pessoas podem mudar, sim, em qualquer idade. Mas para ela mudar, Carlos, a primeira coisa é ela reconhecer que algo não está bom, não é isso? Existe alguma dica para que as pessoas se autoavaliem? Como é que você daria uma dica assim, para as pessoas? Então, acho que a dica principal é o que a Marília até já falou, né? Que é essa questão de você olhar o seu entorno, né? Como é que está o meu entorno? Né? Eu consigo manter os meus relacionamentos? As pessoas conseguem me dar respostas positivas? Né? Como as pessoas reagem quando eu participo desse grupo? Né? Então, assim, eu fico isolado no grupo. Se eu vou, por exemplo, para um centro de convivência, e chega lá, todo mundo meio que forma grupinhos e eu sobro. Sou sempre aquela pessoa que sobra, né? Aquela pessoa que as pessoas não entram muito em contato, não te ligam, e se afastam mesmo de você, né? Então, esse é o indicador. É importante de se observar. O Carlos, também tem umas coisas, né? Por exemplo, alguém pode começar a falar, mas como você é irritante, Deus que me livre, você é pessimista, né? Eu acho que isso tudo, a pessoa tem de ter uma sensibilidade de estar ouvindo e vendo os sinais, né? Exatamente. Tem alguns sinais que a pessoa tem de ter o mínimo de bom senso para ver que ela não está Mas indo ela é bem. tão chata, Sérgio, que ela não percebe isso. É difícil, ela não reconhece. Ela fala, não, é o outro, você... Mas, por exemplo, você acha que comportamentos pessoais, por exemplo, ser perfeccionista, porque ela vê o mundo de acordo com aquela visão, para o outro não é tão necessário. Então, ela quer enquadrar todo mundo naquela parte como ela percebe o mundo. É um exemplo que eu queria dizer, que ela é tão exigente que ela não consegue perceber. E aí ela vai continuar cada vez mais sendo chata, mais sendo insuportável. Mas, junto disso, Sérgio, eu aproveito e pergunto para você. O Carlos já falou que psicoterapia é um bom caminho. Tem remédio para chatice? Então, Marília, tem uma... para chatice... Não, às vezes tem que mudar. Eu acho essa vai ser uma propaganda boa, hein, Sérgio? Se tem remédio para chatice, o povo vai correr para comprar. Me dá uma. Então, gente, tem esse mau humor crônico, quando ele é muito crônico e vai cronificando cada vez mais, faz parte de um espectro da depressão, que é a distimia. Não vamos discutir aqui distimia, não é isso, mas muitas vezes a gente tem que dar remédio mesmo, como se fosse um antidepressivo para a pessoa, para ela ter um tranco, né? Começar a ter uma maior capacidade de percepção
dessa sua má qualidade de relacionamento, tudo isso que ele faz. Esse acordar azedo, acordar de mau humor e perceber aos poucos que os outros estão se afastando. Então, muitas vezes, você tem que dar remédio. Né? Tem, né? Mas é muito importante pensar nas terapias não medicamentosas, né? Porque a pessoa tem de se olhar e ver que ela está estando do lado pessimista da vida, né? E isso não vai fazer com que melhore e nem que melhorem as relações. Mas tem remédio. Sérgio, essa é uma questão interessante, isso que você está dizendo, porque eu falei aqui da gente observar, e a gente está falando, né, de observar a reação no meu contexto, né, no meu entorno, como é que as pessoas estão lidando comigo. Mas uma autoanálise também ajuda, né, de você dizer assim, será que eu vejo alegria nas coisas que estão ao meu redor? Eu tenho prazer nas coisas que eu faço? Né? Porque uma pessoa que não tem prazer naquilo que faz, uma pessoa que não vê alegria no mundo em que ela vive, ela só vê tristeza, ela só vê coisa ruim, ela tende a ser uma pessoa mais chata, uma pessoa que vai reclamar muito, uma pessoa que vai ser chata, né? Rabugenta, teimosa. Né? A pessoa que percebe, ela começa a perceber que está todo mundo errado, só ela que está certa. Isso tende a ser uma desconfiança assim, olha, será que o mundo inteiro está errado e eu estou certo? Então, isso é um indicador também de que você pode ser uma pessoa rabugenta. Ô, Carlos, sabe, eu queria até lembrar, quando eu fiz a pesquisa de minha tese, né, mestrado, doutorado, foi qualidade de vida na velhice. Então, tem uma coisa muito interessante que eu tirei das entrevistas com os idosos, homens e mulheres. Todos os participantes, você está falando aí da alegria, né, essa coisa, todos os idosos que participaram da pesquisa disseram que a alegria de viver era fator determinante de boa qualidade de vida na velhice. Eu até chamei de unanimidade. Então, isso era uma unanimidade. Para ter boa qualidade de vida na velhice, um dos fatores é ter alegria de viver. Entrou na dimensão psicológica lá do meu instrumento. Agora, quando a gente ia para o outro lado, rabugice e mau humor, quase todos, foi quase unânime também, que consideraram como fator determinante de má qualidade de vida na velhice. E também entrou na dimensão psicológica. Veja, então, alegria de viver e rabugice e mau humor são duas coisas opostas. Uma determina que você possa ter uma velhice com melhor qualidade de vida, e a outra, que é rabugice e mau humor, vai determinar que você tem uma má qualidade de vida na velhice. Ô, Sérgio, isso será que essas pessoas que responderam com esses dois enfoques só tinham pessoas de bem com a vida também? Será que entende a minha preocupação? Porque assim, foi unânime, mas será que deu sorte de você ter encontrado pessoas só que pensavam nesse sentido? Ou pessoas que também estavam nessa... Não, mesmo aqueles mais deprimidos, achavam que ter alegria de viver era melhor. Era melhor. Mas, nessa lógica, assim, pensando um pouquinho sobre o que vocês estão falando, será que um exercício até para as pessoas se analisarem, eu vou dar uma de Poliana aqui, não sei o que eu queria ouvir a opinião mesmo. Será que assim, a pessoa ela não está entendendo o contexto, ela está se sentindo meio isolada, não sabe se está deprimida ou não sabe se é chato ou não? Será que um começo de se autoanalisar seria assim, em qualquer situação, pare e pensa, e entenda que toda situação tem pelo menos dois lados, um positivo, um negativo, mesmo que eu não esteja enxergando, e para que eu consiga começar a ver que eu só estou enxergando, de repente, em cada situação, só o lado negativo, isso pode ser um sinal de alerta ou eu estou delirando aqui no pedaço? Não, pode ser um sinal de alerta, sim. Né? Quando você coloca o seu pensamento muito focado em alguma coisa, sua avaliação de mundo só num lugar, isso é um indicador de que alguma coisa está errada. Né? Isso mostra que alguma coisa está errada. O comum é que você olhe e veja de formas diferentes. Né? Agora, tem uma questão que eu queria trazer que eu acho que é importante, né? Que assim, a gente está falando da pessoa que, de fato, é uma pessoa rabugenta, né? E que pode ter todos esses sintomas, né? Que a gente está vendo. Mas, assim, será que não existe a pessoa que não é rabugenta, mas que quem está em volta, talvez até pelo preconceito com a velhice,
tenham a visão do outro como alguém teimoso, rabugento. Entende o que eu estou dizendo? Uma forma de avaliação, às vezes, de preconceito, uma avaliação negativa, porque se ele é a gente vai... determinante na percepção do outro, ou seja, eu já acho que todos os velhos são chatos, Exato. E aí eu já parto do princípio de que ele o seja. Eu acho que pode. Exato. A gente discutiu na semana... Eu também há 2 semanas a gente falou sobre a questão do cringe, né? que está na moda hoje, né? De achar que a pessoa é uma vergonha, que é cafona, né? Enfim. Então, isso as gerações mais jovens se referindo às gerações mais antigas, mais velhas, né? Então, eu acho que se já vem com esse discurso muito já pronto, né, de que os mais velhos vão ser pessoas desatualizadas, pessoas que não sabem, pessoas lentas, todos esses preconceitos que a gente traz. Então, às vezes, qualquer atitude daquela pessoa já vai ser entendida como alguma coisa negativa, ruim, entende? Tem uma coisa, só para a gente, acho que já... Desculpa, Sérgio, só uma coisa para a gente já encaminhar para o final. Assim, reforçando um pouco o que você está falando, Carlos, a gente vê isso muitas vezes nos serviços de saúde. Um idoso que procura o serviço de saúde com uma certa frequência, às vezes realmente porque ele está com algum problema. Muitas vezes a gente vê o comportamento das pessoas, tipo, lá vem ele de novo, lá vem aquele velho chato, lá vem não sei o quê, não sai daqui, não sei o quê, e não para tentar entender o que de fato está acontecendo com ele. Muitas vezes pode ser sim procura por companhia, etc., mas muitas vezes ele pode realmente estar tendo problema, e a gente joga nele uma carga vinda do preconceito, dizendo que ele simplesmente é velho, é chato, é isso e aquilo, e sequer dá a ele a atenção que ele necessita. Eu me lembrei que no serviço público, às vezes, tem uns termos que identificam essas pessoas. Por exemplo, poliqueixoso. É aquele que é carimbado como poliqueixoso. Então, assim, sempre vai ter queixa a fazer, mas às vezes a gente não para ouvir qual é a queixa original de toda essa situação. Não é verdade? Marília, mas eu acho que isso que você e Eda estão falando é exatamente aquele lado, aquela coisa inicial. Esse é o preconceito. Isso, né? Exatamente. O preconceito de todo velho é chato, rabugento e mal-humorado. Mas o que a gente está tentando mostrar também é uma outra coisa, quer dizer, o idoso que é rabugento e que é mal-humorado, ele tem de se descobrir assim, as pessoas têm de falar para ele isso, e tem de procurar alguma forma dele mudar esse comportamento, porque, como eu já mostrei, isto vai levar a um fator determinante de má qualidade. Ele vai ter uma velhice com má qualidade. Se ele conseguir mudar e for para o lado oposto, que é ter mais alegria, ter mais positividade, mais otimismo, isso vai levá-lo a uma possibilidade de uma velhice com melhor qualidade de vida. Então, essas 2 coisas nós temos que mostrar. Um é o preconceito, que a gente tem que tirar. E a outra é essa questão da pessoa se perceber que ela é mal-humorada, é rabugenta. Né? Aliás, vou dizer uma coisa para vocês, vocês não sabiam. Dia 13 de novembro é o dia do mau humor. Sabe? É justo em novembro, Sérgio, o mês que eu nasci. Não, então tudo bem. Então, quando for em novembro, a gente grava um falando do mau humor. Isso, acho que vai ser legal. Cenas dos próximos capítulos. A gente guarda isso para cenas dos próximos capítulos. Bom, então, gente, acho que hoje a gente queria trazer um pouco isso, que é muito, que reforça muito o preconceito contra as pessoas idosas, que é de chamar todo idoso de rabugento, etc. Acho que a ideia é que isso não é uma verdade. As pessoas podem ser chatas durante a vida e não simplesmente quando ficam idosas, então esse é um preconceito que deve ser combatido. Mas, por outro lado, existem pessoas, sim, que ao envelhecer podem ficar mais chatas, mais rabugentas, etc. E daí é importante que as pessoas se autoavaliem, vejam se isso pode, de repente, ser uma verdade, vejam como ela está olhando para as coisas, né? Veja se você está sempre olhando pelo lado negativo das coisas e, se for necessário, busque ajuda. Você pode mudar e você pode melhorar e ter uma qualidade de vida melhor nos anos que ainda estão por vir.
Acho que era um pouquinho isso que a gente queria trazer para vocês. Semana que vem a gente está de volta e vai ser um prazer enorme tê-los por aqui. Olhem lá no canal, dê o seu like, avisem seus amigos e tragam as suas ideias para que nós possamos debater juntos. Ieda, mostra todo mundo, põe todo mundo na tela, porque é uma coisa importante. A gente, esse grupo aqui, esses 4 aqui, a gente tem uma relação muito legal, viu? Muito legal. A gente não tem rabugice e mau humor aqui conosco, não, viu? E desse jeito a gente vai aí vivendo e aproveitando para interferir na nossa qualidade de vida. Senão fica muito chato viver assim com mau humor, viu? Deus que me livre. Deus que me livre. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima semana. Gente. Até a próxima. Bye, bye.